Meu nome é Renato. Tenho 34 anos e trabalho com manutenção de redes e computadores. Durante quase 2 anos, fui responsável pelo suporte técnico de um prédio comercial antigo no centro da cidade. O edifício tinha 12 andares, 2 subsolos e uma estrutura tão velha que qualquer reparo simples acabava virando um problema de horas. Os elevadores eram especialmente ruins. Travavam, apagavam as luzes e, às vezes, paravam alguns centímetros acima ou abaixo do piso. Mesmo assim, nunca tive medo deles. Até aquela noite. Era uma quarta-feira e eu estava terminando a substituição de um servidor no 11º andar. O serviço deveria ter acabado às 6 da tarde, mas um erro na configuração me fez permanecer no prédio até quase meia-noite. Quando finalmente guardei minhas ferramentas, todas as empresas já estavam fechadas. As luzes dos corredores haviam sido reduzidas e o único funcionário que ainda permanecia no prédio era o segurança da portaria. Entrei no elevador, apertei o botão do térreo e encostei a cabeça na parede. As portas se fecharam. O elevador começou a descer. 10º andar, 9º, 8º. Então ele parou. As luzes piscaram 2 vezes e o painel apagou completamente. Fiquei alguns segundos no escuro, ouvindo apenas o zumbido do motor. Depois, o painel voltou a acender. Mas havia algo diferente. Acima do número do andar, apareceu o número 13. Eu ri de nervoso. Imaginei que fosse algum defeito no visor, porque o prédio não tinha 13º andar. Depois do 12º, havia apenas a casa de máquinas e o acesso ao telhado. As portas começaram a se abrir. Do outro lado, havia um corredor. Não uma parede, não a estrutura interna do poço. Um corredor de verdade. Era estreito e comprido, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam em intervalos irregulares. Havia várias portas de madeira dos 2 lados, todas com pequenas placas metálicas enferrujadas. O cheiro que entrou no elevador era horrível. Mofo, poeira e alguma coisa parecida com pano molhado. Apertei várias vezes o botão de fechar a porta. Nada aconteceu. Então ouvi um telefone tocando. O som vinha de alguma sala no fim daquele corredor. Era um toque antigo, daqueles telefones de disco. Pensei em usar o botão de emergência, mas ele também não respondia. Peguei o celular. Não havia sinal. O telefone parou. O silêncio que veio depois foi pior. Eu ainda estava apertando o botão quando uma das portas do corredor se abriu lentamente. Lá dentro estava completamente escuro. Esperei alguém sair. Ninguém apareceu. Então ouvi uma voz baixa, quase um sussurro. Você chegou cedo. Senti meu corpo inteiro gelar. Perguntei se havia alguém ali. A voz não respondeu. No lugar dela, o telefone voltou a tocar. Dessa vez, não no fim do corredor. O som vinha da sala que havia acabado de se abrir. Apertei o botão de fechar com tanta força que meu dedo começou a doer. Foi então que ouvi passos. Lentos, arrastados. Alguma coisa estava saindo da sala escura. Primeiro vi apenas uma sombra projetada no chão. Era alta e fina demais para parecer uma pessoa normal. A sombra avançou pelo corredor, mas eu não conseguia enxergar o que a produzia. Quando os passos se aproximaram, uma mão apareceu segurando a lateral da porta. Os dedos eram compridos, pálidos e estavam cobertos de uma espécie de poeira escura. A luz do corredor piscou. Por um instante, vi uma pessoa parada diante da sala. Ela usava uma camisa social antiga e mantinha a cabeça inclinada para o lado. O rosto estava escondido pela escuridão, mas tive a impressão de que ela sorria. Então a voz falou novamente. Você apertou o botão errado. As portas do elevador começaram a se fechar. A figura correu. Não caminhou. Correu de uma forma estranha, com os braços rígidos ao lado do corpo e a cabeça ainda inclinada. Eu me joguei contra o fundo do elevador.
as portas estava quase fechada, uma mão entrou no meio delas. Os sensores fizeram as portas abrirem novamente. A figura estava bem na minha frente. O rosto parecia ressecado, como uma fotografia antiga que tivesse sido deixada debaixo do sol. Os olhos eram completamente opacos e a boca estava aberta num sorriso largo demais. Apertei todos os botões ao mesmo tempo. As luzes se apagaram. Ouvi um estalo metálico e senti o elevador despencar. Caí no chão. Quando as luzes voltaram, o painel marcava térreo. As portas se abriram para a recepção. O segurança me encontrou sentado no piso do elevador, tremendo e sem conseguir explicar o que havia acontecido. Ele disse que o elevador havia ficado parado entre o 6º e o 7º andar por menos de 2 minutos. Para mim, tinham sido pelo menos 10. No dia seguinte, contei tudo ao síndico. Ele tentou me convencer de que eu havia tido uma crise de ansiedade causada pelo cansaço, mas, quando mencionei o corredor amarelo, ele ficou em silêncio. Depois de muita insistência, me contou que o prédio havia passado por uma grande reforma no final dos anos 1970. Antes da reforma, existia um andar técnico entre o 12º piso e o telhado. Era usado como arquivo e depósito por uma empresa de contabilidade. Um incêndio atingiu aquele andar durante a madrugada. 3 funcionários morreram. Depois disso, o piso foi fechado e removido dos projetos oficiais. Perguntei por que o painel havia mostrado o número 13. O síndico respondeu que não sabia. Pedi demissão naquela mesma semana. Meses depois, precisei voltar ao prédio para buscar alguns documentos. Evitei o elevador e subi pelas escadas. Quando passei pelo 12º andar, percebi uma pequena porta metálica atrás de uma divisória. Sobre ela havia uma placa enferrujada. 13. Arquivo. A porta estava trancada, mas do outro lado, um telefone começou a tocar. O documento de hoje foi oficialmente arquivado, mas talvez a próxima história ainda não esteja nos nossos arquivos. Se você já viveu algum acontecimento sem explicação, presenciou algo paranormal, ouviu um relato que nunca conseguiu esquecer, ou conhece uma lenda da sua cidade que merece ser contada, envie seu relato para o e-mail oficial do Arquivo 44. O endereço está no comentário fixado na descrição deste vídeo e também na página inicial do canal. Todos os relatos são analisados com atenção e alguns poderão se transformar em futuros documentos do Arquivo 44. Se você gostou dos casos de hoje, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem os nossos arquivos. Obrigado por acessar mais um documento confidencial. Até o próximo arquivo. E lembre-se, nem todo arquivo deveria ser aberto.